Meus irmãos, a paz do Senhor. Hoje é uma manhã especial, é uma quase Páscoa, né? Hoje, quase, sim, porque o cálculo da Páscoa tinha que dar na lua nova, né? Nós estamos na lua cheia, então o calendário solar dos ocidentais não bate com o calendário lunar, que foi idealizado às festas de Israel, né? Então deveria ser talvez no dia 1º, né? Dia 1º de abril, na lua nova de abril de 22, que seria o primeiro dia, os 14 do dia, né? Mas está bem próximo, tá? Está bem próximo da realidade. Esse ano, inclusive, coincidiu com o dos judeus, né? E já tivemos ali alguns problemas por causa disso, né? Esse ano, e alguns judeus tentando fazer o sacrifício de cordeiro lá no monte do templo em Israel, e causou um grande tumulto, um grande problema lá, né? Então hoje dá uma bela de uma pregação da Páscoa, né? À noite, agora não, que nós vamos falar do Apocalipse, amém? E uma mensagem de Cristo, é o texto, o título da lição, uma mensagem de Cristo para a sua igreja. Não é bem uma mensagem, todas as mensagens ali são de Cristo para a tua igreja, né? Mas essa é uma mensagem talvez especial, né? Porque ela traz alguns detalhes importantes para o nosso viver, para a nossa saúde espiritual, né? E nos mostra, primeiro, a necessidade de arrependimento, né? Porque já tem doutrinas sendo pregadas nas igrejas aí, uma delas se chama a perseverança dos santos, né? Que fala que a pessoa, uma vez salvo para sempre, então não precisa mais do esforço, do arrependimento, né? A promessa é só para aquele que vencer. Nosso objetivo da lição hoje desmonta toda essa doutrina aí, né? Porque nós vamos ver na Bíblia, na palavra de Deus, o que nós precisamos fazer e o que nós não podemos fazer. Porque a Bíblia tem essas duas coisas, né, pastor Toninho? Ela nos ensina o que fazer e o que não fazer, né? O caminho a ir e o caminho que não pode ir, tá bom? Bom, na introdução, aí diz que nós veremos nas mensagens da igreja da Ásia, nós vamos ver Cristo, né? E que Cristo tem uma mensagem para a sua igreja hoje, né? Diante dos desafios, dos perigos que espreitam contra a nossa fé, devemos permanecer firmes na palavra de Deus e dependentes do Espírito Santo, especialmente agora, nos dias que nós estamos vivendo. Pelos olhos da fé nós podemos ver que a igreja está correndo um perigo muito grande. Há 20 anos atrás, quando eu pregava no interior, eu percebia que os perigos eram outros e eram muito menores. Mas hoje nós temos um perigo iminente, que é o perigo doutrinário, irmãos, que invade todo dia aí os nossos lares, através de pregações. Então o problema não é as coisas do mundo, eu não estou nem me referindo às coisas que o mundo pode oferecer, eu estou falando um problema no nosso meio, né? Temos pregações de todo tipo. Você liga a televisão, está saindo uma ali, liga o rádio, está saindo outra lá, pega o celular, pega uns vídeos ali no YouTube. Então nós temos hoje uma miscelânea muito grande de pregações perigosas, muito perigosas, tá? Então nós temos que tomar cada vez mais cuidado com a doutrina. Nós temos que prestar atenção na doutrina, porque o objetivo da lição hoje fala que a promessa é para aquele que vencer. E as doutrinas é que nos fazem tropeçar. Eu queria lembrar vocês, antes de entrar na lição, que o pecado não condena ninguém. O pecado não tem o poder condenatório. Ele não é capaz de condenar, tá? O pecado não tem esse poder. Quem condena o homem é a falta de arrependimento, de não querer consertar, porque foi oferecido. Pecado, todo mundo pecou. A Bíblia diz que todos pecaram. Então o pecado não condena,
que condena é a falta de conserto disso, tá? E o perigo é que tem muita gente que está nas igrejas e achando que está tudo bem, porque tem muitas igrejas ensinando doutrinas contra a doutrina bíblica, contra a palavra de Deus. Sutilmente, é claro, tá? Mas aqui já vai dar para a gente ter uma noção do perigo, tá? Primeiro, a mensagem profética. Na lição anterior, nós tivemos o contato com as 7 igrejas, o primeiro contato. Aí, quando fala dos 7, na lição de hoje, né, no texto de referência, Apocalipse 2, verso 1, né, que fala dos 7 castiçais de ouro, aí está falando de Jesus andando no meio das igrejas, das 7 igrejas, né? E o exemplo é o castiçal mesmo, que é a menorá hebraica, que tem 7 candeeiros, que tem 7 velas. Ela é uma mensagem profética para a igreja também, aquela menorá, tá? Que eles estão reconstruindo ela, não sei se vocês já sabem, né? Mas Israel mandou fazer uma menorá, a outra sumiu, né? Desapareceu, a original, que ficava no templo. E eles construíram uma de ouro maciço, está em exposição, inclusive, lá em Jerusalém. Essa menorá é um candelabro enorme, com 7 pontas, né? Bem grande mesmo, quase dessa altura aqui, ó, tá? E de ouro, tá? Mas ela era simbólica, né? Era o símbolo das 7 igrejas. E é nesse sentido das 7 igrejas que eu queria dar uma pincelada boa hoje, para a gente entender isso melhor, tá bom? Então, nos capítulos 2 e 3 de Apocalipse, Jesus, que tem na sua destra, que é a sua mão direita, né, as 7 estrelas, olha o número 7 aparecendo aí, que anda no meio dos 7 castiçais. As estrelas apontam para os líderes, os pastores daquelas 7 igrejas, e os 7 castiçais para as igrejas, né? E o ouro, símbolo de purificação, símbolo de, né? Um símbolo bem fácil de entender. Então ele traz uma mensagem direcionada a cada uma dessas igrejas, tá? E devemos lembrar que nos momentos finais do ministério terreno de Jesus, né, ele disse que sempre estaria com a sua igreja. Mas tem umas igrejas lá que é complicada, não tem? Vocês viram lá na listinha de repreensão? Mas Jesus está com ela também. Porque a essência não é a ausência de pecado, porque todos pecaram. É consertar esse pecado, isso precisa ficar claro aqui. Porque senão a gente eleva o conceito de santidade para um outro lado, tá? E a gente não vê que nós todos somos pecadores. Até o que acha que não é, aliás, o que acha que não é, talvez seja o maior de todos, né? Eu entrei no elevador num prédio conhecido aqui em Goiânia, né? E tinha um casal de jovens, um casal mais jovem na minha frente, e um advogado do meu lado, eu conheço ele. E quando a gente foi descer era muito alto o prédio, né? No caminho, aquele casal de jovens, conversando, e ele acusou ela de ser pecadora. Ela falou: mas eu não tenho pecado. Ela falou para ele, né? E aí o advogado que estava atrás falou: não tinha, agora tem. Né? Só de falar que não tem pecado já pecou, né? Então, se ela achava que não tinha, agora tem, porque ela disse que não tem pecado. Eu achei a cena bem ilustrativa para nós, né? Então, aquele que acha que não tem pecado já é o primeiro pecador, tá? Da lista. Então, devemos lembrar que o problema é a forma que ele vai tratar isso. E nós temos que retratar isso nas igrejas. Nós vamos ver, então, com cuidado aí, a mensagem, tá? Para todos os tempos aí, das igrejas, né? A todas as igrejas. Então, por que as 7? Por que as 7 igrejas da Ásia? Bom, o número 7 nós já sabemos. Todo mundo aqui é crente? Todo? Tem alguém não crente? Sim? Crente também? Amém? Todo mundo crente? Bom, então fica mais fácil, né? Aí eu não vou precisar detalhar algumas coisas, porque conforme as pessoas a gente detalha o que for necessário, porque todo mundo precisa aprender, né? Tem direito de saber a palavra de Deus.
e eu tenho o dever de pregar, né? Então vamos lá. Bom, o número 7 na Bíblia fala de perfeição, de completude, de plenitude, tá? Então sempre que aparece o número 7, você já liga a antena. Isso não tem nada a ver com numerologia, as pessoas ficam fazendo contas, ficam fazendo prognosticações, nada disso, não é nada disso, isso é só simbólico. Isso é só simbólico, nunca alegórico. Que é isso, pastor? Simbólico. A mensagem da Bíblia, nós usamos uma interpretação histórico-gramatical, que o texto quer dizer aquilo que está escrito mesmo, às vezes de forma simbólica, mas nunca alegórica. Alegoria é você pegar uma coisa para significar outra. Então, se você usar o sistema alegórico de interpretação, você pega a palavra de Deus, faz o que quiser dela. Você vai pegar isso aqui, vai fazer, não, aquilo lá significa isso aqui. Então, nunca utilizamos métodos alegóricos, e sim simbólicos. E é muito fácil de entender isso se for pela simbologia, porque aí você vai ver que uma coisa faz mesmo alusão à outra. Tá bom? Então, o número 7, ele nos faz entender porque não temos uma mensagem, ou 2, ou 10, né? Porque sempre que tiver o número 7, você já liga o seu sistema de desconfiar das coisas. Tem alguma coisa importante aqui, tá? O livro do Apocalipse é profético, tá? E ele é a consumação. Então tem muita coisa que está espalhada por toda a Bíblia que vai se encaixar lá, tá? Que vem, vai encaixar lá. Então, a gente entendendo isso, a gente entende a mensagem de Deus. Hoje eu estava meditando na palavra de Deus e pensando quão Deus é inteligente, né? Quanto mais a gente pensa, mais a gente fala, puxa vida, mas Deus é inteligente demais, né? Mas quanto mais eu vejo minha pequenez, né? Meu tamanhozinho, eu vou diminuindo, né? Quanto mais a gente se rende diante da sabedoria de Deus, mais a gente entende que nós somos mesmo pó, né? Nós somos cegos, não entendemos nada. Então nós temos que, o pouquinho que Ele nos deu, né? Se a gente se arrazoar, né? Se a arrogância entrar no coração e a gente começar a achar que sabe, que está muito entendido, aí a gente perde a oportunidade de aprender, tá? Porque aí Deus não vai ensinar um que já sabe, o que acha que sabe, né? Que ninguém já sabe, mas o que acha que sabe, tá? Outro dia eu fui aconselhar um obreiro, ele chegou, veio pedir, né? Queria alguns detalhes. Quando sentamos juntos, pastor Juvenil, eu abri a Bíblia para aconselhar ele. Ele falou, não, pastor, eu não quero versículo bíblico, não, quero só o conselho do senhor. Bíblia aí, ó, eu já sei tudo. Não preciso de versículo bíblico, não, que eu já sei tudo de Bíblia. Fechei a Bíblia e falei, não, então não é comigo que você tem que falar, não, porque eu não sei nada. Você já sabe tudo, então você que tem que me ensinar, porque, né, está meio fora aí a coisa, né? E realmente não deu para conversar com ele, não. A arrogância dele estava no nível hard, extremo, mega, sei lá o que os jovens usam hoje né, para superlativos, mas estava por aí, tá? E ele precisa descer muito para Deus falar com ele, né? Usar pelo menos, né, um versículo bíblico daquele, rachar né, a ignorância dele no meio, aí, né, não vai ser eu que vou fazer isso, né? Bom, então, essas igrejas, elas representam a igreja de Cristo, tá? De toda a sua história, desde a fundação da igreja, tá? Com a ressurreição de Cristo, Ele envia o Consolador, a igreja é estabelecida, né? Na confissão de Pedro, né? Aí fica um monte de gente, a igreja começou em tal dia, não, foi no Pentecoste, foi antes, né? O dia que Jesus falou sobre essa igreja, sobre essa pedra, edificarei a minha igreja, ali já estava estabelecido, tá? E a pedra é o quê? É a confissão de Pedro, não é o Pedro. O povo fica pondo o Pedro lá com um monte de chave, né? O pessoal aí daquela igrejona, né? Fica pondo o Pedro com um monte de chave na mão, que a chave está na mão do Pedro lá, não tem nada a ver, não é o Pedro, gente. É a pedra, é a rocha da confissão. O Pedro confessa a Jesus, fala, só tu, Senhor, tem as palavras de vida eterna. Opa, sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Então, a igreja foi edificada na fé, naqueles que confiam em Jesus.
Então ali estabeleceu. Por quê? Porque o povo rejeitou Cristo, que era para terminar tudo ali, vocês sabiam disso, né? Que o plano de Deus, mostrado para Daniel, é que ele ia espiar o pecado, resolver todos os problemas ali, no ungido. Mas o povo rejeitou. Aí ele abriu a igreja, e ela já vem por 2000 anos. Depois ele volta com o plano de Daniel, né? Volta para a última semana de Daniel, depois da igreja, tá? Mas era para ter resolvido já, né? Assim, no plano, é claro que Deus sabia das variações do plano também, é só para nós termos aí a noção do que está acontecendo, tá bom? Então essa igreja que foi estabelecida lá, ela está representada nessas 7 igrejas o tempo todo, tá? E todo o ciclo dela, tá? Todo o ciclo da igreja, desde a fundação até o arrebatamento, até a volta de Jesus, tá? Já tem gente também fazendo umas conjecturas com relação ao arrebatamento, né? Pré-tribulacionista, pós-tribulacionista, tribulacionista, pré-milenista, pós-milenista, tanta coisa que não serve para nada, né? E que nem vale a pena discutir esse tipo de assunto. Mas sabemos que a igreja vem da sua fundação, ali no início, que Jesus a fundou, e depois quando ele vier buscar, que é o seu arrebatamento. Então, nesse período, nós temos as 7 igrejas da Ásia. As 7 igrejas conceito, não é 7 igrejas lugar. As pessoas muito ligado ao literal e não conseguem ver o simbólico, né? Até hoje as pessoas não conseguem ver o que é o sábado e fica querendo o dia do sábado e esquece que o sábado é Jesus, é o conceito, tá? Que é o descanso, é o Shabá. Eu não tenho tempo de falar dele hoje, mas é só para mostrar para vocês que nós temos o conceito, e essas igrejas do Apocalipse são igrejas conceito, ou seja, são os perfis das igrejas em todo o tempo, tá? Bom, essa mensagem mostra Cristo falando com a sua igreja em todo o tempo, em todo o ciclo, tá? Essas das 7 igrejas. E é reconfortante saber que nós servimos a um Deus que não se esquece de nós, que está sempre conosco, né? E eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Essa é uma promessa maravilhosa que temos da parte de Deus, tá? E que Ele não vai deixar ela cair por terra, tá bom? Bom, então por que estas 7 igrejas? Visto que tinha muitas outras igrejas. Só naquela viagem missionária lá tinha pelo menos o dobro de igrejas estabelecidas por Paulo ali, né? Mas por que essas 7? Né? Por que não entra aí a igreja de Colossos e Herápolis? Quem estudou as outras 2 lições para trás sabe que Colossos é uma cidade importante, né? Lembra das águas quentes, das águas frias? Essas 2 aí. E tem outras igrejas ali na Ásia Menor. Isso é um local só, tá? Fica restrito ali a área de ação, principalmente de João, né? João trabalhava na parte da Ásia Menor, foi a ele que foi dada a revelação, talvez por isso, né? Que seja geograficamente as igrejas que estavam dentro da área que ele trabalhava, o próprio João. Porque Paulo fez viagem missionária fundando aquelas igrejas, mas depois ele foi para a Europa, ele foi para outros lugares. Os outros apóstolos foram para o norte da África, né, onde era forte, o evangelho foi mais forte no norte da África, talvez até que esse local aí, da Ásia Menor. E a Ásia Menor é onde é a Turquia hoje, né, geograficamente, tá? É a península da Anatólia, né? A Anatólia é a Ásia Menor, que era chamada de Ásia Menor na época, que tudo faz parte da Ásia. Israel está na Ásia, tá? De vez em quando me perguntam, onde está Israel? Está na Ásia, tá? No Oriente Médio é a Ásia, tá? A divisa é o Egito, né? Inclusive o Egito tem um pedacinho, aquele deserto, que o povo ficou andando uns 40 anos, né? Uma parte dele é do Egito, tá? A maior parte, inclusive. E é na Ásia também, tá? Do outro lado do Mar Vermelho, aí que é a África, tá bom? Então, nesse local, na Ásia Menor, onde localizava essas igrejas, aí ele pegou as igrejas modelo. Essa igreja está boa, ou essa aqui está ótima, conceitualmente. Essa aqui está boa, mas tem esse probleminha. Essa está boa, mas tem esse problema. Vocês viram que é mais ou menos assim? As igrejas com suas dificuldades e com suas vantagens.
Aí para uma igreja tem elogios, opa, essa tá boa, não tem nenhuma repreensão. Mas para outra tem elogios, mas tem uma repreensão, tá? E todas elas são doutrinárias. Não dá para mim falar com vocês hoje de todas as doutrinas, de todas elas, mesmo porque tem o resto da lição, tem os outros professores aí também para dar essa ajuda aí. Então eu vou mostrar de forma geral, o contexto geral, e depois vai formando aí, né? Não mate a escola dominical. Esse trimestre tá bem forte com isso daqui, porque isso aqui é o nosso futuro, é onde vai consumar. Tudo a gente precisa saber onde vai terminar. Como é que vai terminar as coisas? Eu tenho que saber como é que a coisa vai terminar. A nossa fé vai terminar aí, no Apocalipse. Então eu tenho que entender bem essa parte, tá? Compreender para ter esperança. A gente só tem esperança se souber para onde vai. Se não souber, se você ficar olhando para a morte, eu vou morrer mesmo, vai acabar tudo, né? Não, a esperança nasce quando a gente sabe o que vem pela frente, né? Quando a gente vislumbra pela fé, né, o que vai acontecer com a gente, né, onde é que nós vamos morar, né, o triunfo de Jesus, porque senão fica parecendo que ele perdeu, não fica? Ele morreu, foi crucificado, né, mas vai voltar vitorioso, vencedor, né, Rei dos reis, Senhor dos senhores, está tudo no Apocalipse, isso, sim. Exatamente, todo mundo nasce com isso, né? Com esse senso. Já viu a pessoa que não conhece os pais? Ele passa a vida inteira preocupado querendo conhecer. Por quê? Porque ele tem que saber de onde ele veio, né? De onde eu vim, para onde eu vou, que história é essa? Minha história, eu tenho que saber a minha história, pelo menos saber, né? Outro dia nós conseguimos achar o pai de uma pessoa, de uma moça, ela trabalhava lá no Buriti Shopping, 30 anos de idade, não conhecia o pai. E foi aqui, através do pessoal da irmã aqui, que nós conseguimos localizar o pai dela, né? E ela ficou muito feliz, que ela passou 30 anos da vida dela querendo saber de onde ela veio. Todo mundo é assim, tá? Faz parte da nossa vida. E além de saber de onde nós viemos, né? Nós queremos saber para onde vamos também. O que vai acontecer no final, tá? Então Deus dá um pouco de revelação para nós. O problema é quando a pessoa quer saber mais do que o que lhe convém, né? Aí ele acaba entrando em loucas concupiscências e conjecturas, e o diabo está com o prato prontinho para contar para qualquer um que vem pela frente. E te digo uma coisa, ele não sabe de nada. Ele mente o tempo todo, porque ele não sabe, o futuro pertence a Deus. Então o diabo fica prometendo para as pessoas que revelam o futuro aí, ele não sabe de nada. Ele faz uma sugestão ali, né? uma coisa que está quase óbvio, ele acerta e tudo. Até o que está quase óbvio tem hora que ele não acerta, né? ainda leva para trás. Por quê? Porque só Deus sabe o que vem pela frente. E ele revelou muito pouco para nós, de propósito. Por que Deus não abriu tudo e não revelou tudo o que nós precisamos saber? Porque Ele não quer que os inimigos saibam. E Ele vai revelando através de revelação mesmo para a sua igreja. E na igreja Ele revela, e poucos da igreja têm essa revelação, diga-se de passagem. Tá? O que é necessário para a nossa salvação, para a nossa fé, para a nossa esperança, está na Bíblia. Tá? Mas que isso Ele revela alguma coisa para um, para outro, como Ele fez com Daniel, né? Com Daniel foi um negócio assim, né? Pulou daqui para lá, né? Na revelação, tá? Mas Ele faz isso, vez por outra. Mas mesmo assim Ele revela de forma cifrada, figurada. O inimigo fica doidinho com Ele, porque Deus é inteligente, o inimigo não é tanto, né? E ele fica então meio perdido com isso daí, tá? Bom, Jesus então escolhe a cidade de Éfeso, que tem uma igreja lá, de Esmirna, de Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, né? Porque aquele que João viu com os olhos como chama de fogo, né? Apocalipse 1,14, que mostra a sua onisciência, né? Ele está ciente de todas as coisas, ele sabe de todas as coisas, a onisciência aponta para isso, tá? O Deus que sabe de todas as coisas. Ele viu nessas igrejas características dentro dessas igrejas, né, no meio das muitas igrejas que tinha naqueles dias,
locais, né, em que todo mundo, ao longo da história, o povo de Deus teria nessa terra. Então, nós podemos ver nas 7 igrejas, as igrejas de todo o tempo. Tá? A sua onisciência, ou seja, Ele saber tudo, Deus saber de todas as coisas, fortalece a nossa fé, né, e nos consola. Então, se Ele olha para a igreja que está lá presente, a igreja de Éfeso, de Esmirna, de Filadélfia, os problemas, e aponta os problemas, é uma coisa, mas se eu entender que aquilo ali é a nossa igreja hoje, é a igreja de amanhã, é a igreja de ontem, é a igreja ali da esquina, é a outra de lá, aí já muda tudo, porque aí ele já sabe todas as coisas. Ele tem entendimento de todas as coisas. É aí que entra a onisciência dele, tá? E para aquele que tem fé e consegue crer nisso, porque tem gente que não consegue crer, só consegue crer no que ele está vendo, tá? Né, só acreditar no que está vendo. E se a gente acreditar só no que está vendo, somos os piores, né? Os menores dos homens, tá? Mesmo diante das maiores provações, né? Cristo sabe e conhece e socorre. Também nos dá um consolo, porque a gente pensa, mas eu estou numa igreja que tem esses problemas. Mas por que Jesus citou essa igreja com problema? Que ele também está no meio dela. Vocês lembram que são 7 castiçais de ouro e que Jesus estava no meio das 7? Tinha igreja com problema lá? Sim. E Jesus estava lá? Sim. Querendo recuperá-las. Tá? Para o crente, o santarrão, é difícil ele entender isso. Você fala, não, mas espera aí, Jesus só tem que estar na minha igreja. Se ele estiver lá naquela outra igreja lá, eu estou fora dessa história, ué. Porque, né, aqui nós somos santos, aqueles lá não é santo, né? E a gente começa a comparar, e começamos a julgar, e começamos a cometer pecados com isso. Sim, pastor Toninho. O problema é a repreensão, né? Então, a gente tem sempre um julgamento elevado da gente mesmo, né? O livro de Provérbios fala que o caminho do homem é reto aos seus próprios olhos. O livro de Provérbios fala isso, o caminho do homem é reto aos seus próprios olhos, mas é Deus que pesa todas as coisas. Opa, aí já deu problema, né? Enquanto as pessoas têm um conceito elevado de si mesmo, deveria colocar as barbas de molho, né? Como diz o caipira, ver a barba do outro arder, tem que pôr a da gente de molho. Os homens sabem de que eu estou falando, né? As mulheres talvez não. Exato, às vezes nós é que estamos com algum tipo de dificuldade e não conseguimos ver. A dos outros a gente vê com beleza, né? Aliás, se vocês tiverem problema e quiser que eu ajude a resolver, eu sou especialista em resolver problema dos outros, viu? Os meus dá trabalho, não consigo direito não, mas dos outros, é comigo mesmo, né? É só me falar que eu já estou resolvendo aí, viu, irmão? Se tiver algum problema aí, eu estou aí para... Não é sempre assim? A gente conhece a vida dos outros, sabe os problemas dos outros, é fácil, você dá a receita de bolo. Não, esse problema aí é só você fazer assim, assim, pronto, acabou. Mas e os nossos? E os nossos problemas? Está vendo? Oh, olha aí. Olha aí. Como nós fazemos parte da igreja, então a carta é para nós também, né? E como é que nós estamos nessa situação? Qual é a nossa posição? Exato. E por que Jesus não manda essa carta para nós, hein? Porque Ele não quer te desanimar de uma vez, né? Ele quer ir, né? Ele vai nos mostrando, nos apontando. Ela já está escrita, né? Aí, já tem um conceito. Aí com o conceito a gente pode se enquadrar nela, né? Por isso que ela não vem personalizada para cada pessoa, né? E se vier, tem muita gente que não suporta, né? A Bíblia fala que nos últimos dias muita gente não suportaria a sã palavra, né? A palavra de Deus. Nós estamos vivendo esses dias, irmãos. Nós estamos vivendo esses dias. Você fala da sã palavra, aí tem muita gente que não suporta, viu? Ficou insuportável para eles. Vamos avançar? Uma advertência para os nossos dias, 1.3. Após tanto tempo decorrido da revelação dada a João, né?
foi ali perto do ano 100 da era cristã, nós estamos no ano 2022, né? Olha aí, o tanto tempo faz. Tá? E sobre o estado daquelas igrejas, né? E é preciso nós sermos sensíveis à palavra de Deus, que chegou até nós com a ação do Espírito Santo, que continua avisando ao povo de Deus acerca dos perigos que rondam, né, buscando desviar os discípulos de Cristo do caminho da santificação. Então já tem igreja que não, esses probleminha aí, quem tem problema é aqueles outros lá, aquele outro grupo lá, que tem, nós somos santificados, nós já estamos lavados e remidos, nós já estamos chegando lá no céu, gente, ó, né? E o problema é os outros lá, aquela outra igreja ali, aquela lá, tá? Esse é o problema, né? E o diabo usa isso para desviar as pessoas, e aí a gente acaba não fazendo aquela necessária autoavaliação. Que é isso, pastor? Onde está isso na Bíblia? 1 Coríntios, capítulo 11, na autoavaliação. Examine-se o homem a si mesmo. Depois, coma desse pão e toma desse cálice. Não é isso que está escrito lá? Então eu tenho que fazer uma autoavaliação espiritual. Como é que está a minha fé? Como é que eu estou doutrinariamente? Não é como é que eu quero estar, não, gente. Não é o que eu quero que conta. O que eu quero, aliás, é o que conta menos. Porque se eu ficar olhando para o que eu quero, eu posso escorregar na doutrina, né? Porque eu vou ter que mudar alguma coisa para adaptar à minha necessidade, ou ao meu desejo, ou à minha, sabe? Eu tenho que olhar para a Bíblia, friamente, para a palavra de Deus, e pegar ela e ver se ela encaixa em mim, né? Eu tenho que olhar se aquilo lá encaixa em mim. Não posso mudar a Bíblia para encaixar eu nela. É ela que tem que, tá, fazer a obra na minha vida, sempre. Isso às vezes não é fácil. A voz mesmo, cada um examina a si mesmo. Isso. Aí o que acontece? Lembra aquele obreiro que eu falei para vocês que eu tentei aconselhar? Ele queria que eu liberasse ele para a ceia, pastor. Falou, não, eu vim aqui para o senhor me liberar para tomar a ceia. Eu te liberar? É. Ah, porque eu tive aqueles problemas, o senhor sabe e tal, mas já resolveu tal. Já resolveu? Você não está com nada? Não, não, então examine você mesmo. Se tiver tudo bem, você toma a ceia. Não, mas é o senhor que tem que me liberar. Eu falei, eu não. A Bíblia fala, é para você olhar lá. Né? E ele saiu irado comigo, porque eu não liberei ele. Eu falei, eu não libero ninguém não, até eu tenho dificuldade de liberar, tem hora, eu vou te liberar, né? Então, examine-se. Se você resolveu mesmo, se você tivesse resolvido mesmo, você não estava nem me procurando, né? Se ele tivesse com o coração puro mesmo, né, irmã Jessi? Se ele tivesse resolvido o problema, ele ia me procurar para quê? Né? Não, o senhor tem... Aí, porque se eu falar para ele, não, você pode tomar a ceia, aí a responsabilidade é minha, né? Eu não sei a história toda, não sei o que ele fez, eu não estava lá com ele, né? Eu não sei lá, né? Eu falei, não, simples, pega a Bíblia aí, você resolveu o problema mesmo, você se arrependeu, perdoou, pediu perdão, resolveu? Então, se vira, a hora da ceia lá, o Espírito Santo vai te tocar. Não, o senhor tem que liberar, porque senão, não, eu não. E aí entramos naquela discussãozinha média ali, tá? Viu a situação? A situação é doutrinária, o problema é doutrinário. Graças a Deus, é isso que salva o homem, né? Porque tem uns que já cimentou a ideia, aí ele já faz a besteira. Não, isso é, né? É como diz lá no livro de Provérbios, ele come, limpa a boca e fala, não comi. Dá para a gente entender isso? Moabs? A pessoa come, limpa a boca e fala, não comi. Tira as pistas e fala, não comi. Dá para a gente entender isso? Né? A pessoa faz a besteira, comete o erro, faz o pecado, fala, não, não pequei. Foi eu não, foi os irmãos lá, não foi eu não. Exatamente. Já ensinou para as pessoas que muitas vezes, eu mesmo já vi o senhor falar isso muitas vezes aqui. É. Depois quer que o senhor resolva o problema dele, né? Não, me libera aí. Faz a besteira lá, né? Solta a ovelha branquinha, limpinha daqui, sai, soca no meio dos carrapichos lá, depois volta, todo cheio de carrapicho, todo sujo, né? Pastor juvenil, aqui, ó, me empurraram ali no meio da, né?
Me enganaram, me empurraram no meio do matagal. Já vai o pastor Juvenil catar carrapicho de novo, timbete, né, e etc, etc. Tá bom? Por que eu estou falando isso? Isso está no objetivo da lição. Há necessidade de arrependimento. Esse é o motivo das igrejas, tá? Então, o apóstolo Paulo examinou, olha lá, o pastor Juvenil acabou de falar, examinai, provai, ele exortou, né? Examinai, provai, né, a vós mesmo. 2 Coríntios capítulo 13, verso 5. Tá? O tempo todo. É necessário um exercício diário para buscar manter a pureza doutrinária. O que nós precisamos é manter a pureza doutrinária. Em que cremos? Qual o credo da Assembleia de Deus? Você conhece o credo da Assembleia de Deus? Da sua igreja? Você sabe em que a sua igreja crê? Se alguém te parar ali na rua e falar, escuta, você é daquela igreja, em que vocês creem lá? Não, vai lá, o pastor te fala o que crê, mas você não sabe em que você crê? Eu já vi crente apertado assim, quase saindo água, né? Um negócio desse aí, ele não sabia nem explicar qual que era a base doutrinária dele. Para evitar esse problema, nós colocamos o nosso credo no regimento interno da igreja. Essa igreja aqui, no regimento interno, tem, tá, a nossa base doutrinária, em que cremos. Para evitar desconforto doutrinário. Então, todos os problemas doutrinários nós resolvemos num artigo só do regimento. Os outros que é mais complicado, tem que ter um monte de outros artigos, né? Mas na fé é fácil, né? Tem um artigo lá que nós temos. E mando colocar em todo o material do nosso curso, Era Cristã, né? Cadê os alunos do Era Cristã? Sabem que nossas apostilas já vêm com a nossa base doutrinária. Porque todo mundo deveria saber em que ele crê. Porque ele tem que examinar, ele tem que provar, ele tem que saber quem ele é, para que lado ele está indo. Ele não pode ser levado ao vento por qualquer vento de doutrina, tá? E os ventos de doutrina estão varrendo as pessoas por aí, não? Varre. Então nós temos que tomar cuidado. É necessário um exercício diário, avaliar, reavaliar todo dia. Tem que sentar e falar, Jesus, vamos conversar aqui de novo. Como é que vamos, né? E dar uma olhada de novo e ver, né? Manter a pureza, né? Manter a vida piedosa, adoração. Eu sempre peguei no pé dos irmãos da igreja, principalmente aqui que eu tenho muita confiança. Eu sou daqui, eu amo os irmãos, eu sempre falo da questão da adoração. Falo com amor, mas falo. Vocês são testemunha minha que eu falo de adoração, porque a adoração vai pegar muitos no final das contas. Porque adorar é exaltar, é colocar ele no lugar dele, tá? É falar quem ele é. E a gente às vezes fica cantando aqui, exaltando outras pessoas, outras coisas, né? E segura o anjo, e sobe no anjo, e a sua bênção está chegando, e coisas desse tipo, que não é adoração, né? Aponta para adoração, mas não é adoração. A adoração sincera precisa ser mantida. Porque se eu tiver uma adoração sincera vinda de dentro do coração, Ele mesmo me alerta. O próprio Senhor me alerta quando dos perigos doutrinários, principalmente. Porque tem muita gente com medo de voltar para o mundo, pastor Juvenil, com medo de desviar da igreja. Não, nós temos que ficar com medo aqui dentro, de entrar joio, de entrar doutrinas erradas, de entrar coisas que vai nos desviar. Nós vamos ficar sentados aqui olhando as pessoas indo para o buraco. Exatamente. E aí, exatamente, glorificado em nós. Então, quando eu venho aqui, eu venho para isso, pastor Juvenil. Eu venho para glorificar a Deus. A minha pregação tem que ser para a glória de Deus, sempre. Se não for, aí eu que estou errado. Eu tenho que rever o meu jeito, a minha forma de falar, porque é para a glória de Deus. Eu não posso querer ficar famoso, né? Não, vou pregar aquela mensagem porque aquela lá empolga as pessoas. Não, vou cantar aquela música. Olha o que os compositores estão fazendo com os crentes, os evangélicos que estão querendo cantar. Não, você tem que fazer sucesso. Essa música aí não faz sucesso, não. Você tem que cantar é aquela. Estou falando com conhecimento de causa. Eu estava lá na convenção, um irmãozinho muito simples,
contando lá para nós, empolgado no refeitório: irmãos, eu estava orando e Deus me deu um hino, e uma letra, uma coisa maravilhosa e tal. E tinha um lá que era produtor musical, lá no meio, que lá na convenção, né, tem muita gente. Tinha um que era produtor musical. Não, mas deixa eu ver, está aí, estava com o caderninho. Ele pegou o caderninho do irmão e deu uma olhada nas letras das composições do irmãozinho muito simples, né? Pegou e deu o caderno, ele olhou, cantou um pedacinho para ele ver a melodia, o jeito, tal, que é. Sabe o que o produtor falou para ele na minha frente? Falou: não, isso aqui não faz sucesso, não. Eu tenho 40 músicas compostas, só música que vai fazer sucesso. Eu te dou, você pode pegar, é sua, eu não vou te cobrar nada, não. E o irmão trocou o ouro que ele mesmo falou, que Deus revelou para ele, que estava testificando no maior fervor, trocou em troca de porcaria lá, que não fez sucesso coisa nenhuma, que eu nunca mais vi ele, né? Se ele tivesse feito sucesso, eu estava vendo ele cantando por aí, não é? E se ele não fizesse sucesso, pelo menos ele estava glorificando a Deus e ia ajudar alguém a ir para o céu. E se ele ajudasse um, vale mais que o mundo inteiro perdido. Então o prejuízo foi fenomenal. E aconteceu na minha frente. Fui testemunho ocular de uma tragédia dessa, né? E depois eu reclamo da doutrina, eu reclamo da adoração, eu reclamo por quê? Porque o diabo está aí no nosso meio, porque ele não foi lá fora, né? Foi lá dentro, no nosso meio, tá? Tá bom, em seu sermão profético então, né, antes da mensagem para as igrejas da Ásia, o Senhor Jesus já alertava, né, para perseverar, olhar, vigiar e orar, tá? Para que aquele dia não nos ache dormindo espiritualmente, porque é bom demais. Se você achar uma cama de gato, já viu como é que é a cama de gato? É a mais macia que tiver na casa, é onde ele deita, viu? Tá? Uma cama de gato, se você achar um lugar macio, confortável, tranquilo, barriguinha cheia, bebeu água, vai dormir, que é uma beleza. Então não tem sossego para nós não, irmãos, enquanto é dia. Pregou, anota ali, traz um caderninho, escreve, pergunta. Tem uns alunos aí, meus alunos principalmente, eles me bombardeiam com perguntas. Tudo que é mensagem que aparece na igreja dela: e aquele negócio está certo? E aquele negócio? Aqui mesmo tem muitos, tá? E eu tenho o maior prazer em ajudar, tá? Mas ele ficou em dúvida? Não, eu quero saber esse negócio, eu tenho que entender isso aqui melhor, tá? Por quê? Porque eles estão preocupados, não está dormindo no cestinho do gato, não. Está alerta, vigilante, sóbrio. Porque quando a gente dorme demais, a gente perde a sobriedade, né? A gente fica, né, Leonardo? A gente fica meio sonolento, não pensa direito, não faz, né? Então a gente tem que estar alerta, porque senão a gente não pensa direito, não. Que vem, aprende a levantar mais tarde, só para fazer um teste, depois você volta ao normal, tá? Levantar lá para as 9h30, 10 horas, para você ver, você já levanta com preguiça, né? Já não quer fazer nada. Se você levantar às 6 horas da manhã, lê a Bíblia, faz uma oração, você fica alerta, você trabalha o dia inteiro, né? Mas se você passar do tempo, deixar a cama de gato te pegar, aí pronto, daqui a pouco você está igual o gato de hotel, né? Só quer dormir. Não sei o que está acontecendo comigo, eu só durmo. Ela não sabe. Foi você mesmo que arrumou. Quanto mais você dorme, mais o corpo quer dormir, né? É um dispositivo natural que o corpo tem, tá? Ele produz isso. Isso nos ensina também, né? Ou não? Nós aprendemos com isso, que nós temos que estar alerta, tá? E é nós que temos que buscar o nosso alerta, tá? Bom, antes de falar dessa mensagem de Cristo, deixa eu voltar nas igrejas ali, porque tem uma coisa para pontuar com vocês. Tem muito escrito e tem muitos vídeos falando sobre isso. Eu vou dar o meu parecer, aí você julga se o meu está certo ou se você prefere confiar nos outros, tá? Porque tem muito material a respeito, principalmente na internet. Então você vai ver alguns irmãos conhecidos aí falando sobre as 7 igrejas da Ásia. Então eles vão falar assim, ó, essa igreja, eu vou pegar aqui pela ordem que ele colocou aqui na lição, né? Ele começou da igreja de Éfeso, né? Que é o que está lá no texto bíblico, tá? Então, ele começou pela igreja de Éfeso, né? E ele foi colocando cada uma das igrejas. Então, a igreja de Éfeso,
segundo esses escritores, eles variam as igrejas também. É a igreja do ano tal até o ano tal. Você já viu isso ou só eu que vejo essas porcarias, né? Por aí. Aí a próxima igreja de Esmirna, ela vai daqui do ano tal até o ano tal. E a outra do ano tal até o ano tal. Vocês vão ver nesses 2000 anos passados, que nós não sabemos se vai encerrar aqui, pode ser que seja, né? Parece que vai ser, né? Parece, não tenho certeza. Então eles pegam essas igrejas, as 7 igrejas, e distribuem ao longo do tempo. Vocês entenderam o que eu quis dizer? O que eles estão falando lá? Mas não é essa a essência que eu vejo. Eu vejo a igreja, as 7 igrejas, como igreja conceito. Em todo tempo tem a igreja de Éfeso, em todo tempo tem a de Laodiceia, em todo tempo tem a de Filadélfia. Se você olhar para as cartas de Paulo, né, eu vou falar com base nisso, você vai ver Paulo repreendendo os coríntios, no lado europeu, que eles estavam cheios de problemas, e problemas bem parecidos com esses das igrejas aqui, né? Aí você vai ver também, do lado da Anatólia, né, do lado asiático, você vai ver ele elogiando a igreja dos Gálatas. Então a igreja dos Gálatas não pode estar no mesmo patamar da igreja de Corinto. Então não é a época, não é o tempo que determina a igreja. É dentro de cada igreja, é individual. Cada igreja, ou ela é Sardes, ou ela é Filadélfia, ou ela é Esmirna, não é? Cada igreja, é por igreja, não é por período de tempo. E a maioria dos escritores estão colocando isso aí. Eu estou falando a maioria porque vocês vão achar isso um vastidão de assuntos acerca desse assunto aí. Eu não concordo com essa interpretação. Agora, se vocês olhar lá e achar que a interpretação lá está certa, né, eu vou continuar com a minha visão, porque é muito injusto eu pegar a nossa igreja aqui e falar, não, a nossa igreja aqui é a igreja Sardes. Peraí, a nossa, mas e a outra ali que é diferente da nossa? Ela não pode ser colocada no mesmo pacote da nossa, né? A nossa é uma, dele é outra. De cada igreja. É por isso que eu estou tocando no assunto antes aqui de começar. Porque Deus, assim, como é que processa Deus de uma forma geral? Ele nos julga individualmente, cada pessoa. Nós somos julgados individualmente por Deus. Depois somos julgados dentro da família. Vocês dois, né? Dentro da família nós temos um peso, individualmente temos outro. Aí Deus nos julga dentro do nosso bairro, né? Dentro da nossa cidade, porque tem cidade que é melhor para o evangelho do que a outra. Então isso comprova o que eu estou falando, não comprova? E dentro do estado, tem estado que é melhor que outro. Dentro do país, tem país que é melhor que outro. Por quê? Porque aí junta a composição de todas as coisas. Então isso prova que há uma diversidade dentro de cada realidade. E que essa diversidade para o mal, ela tende a levar a maioria para o mal. Então, se você mora num lugar ruim para o evangelho, você vai sofrer os danos de morar naquele lugar também, junto com os moradores do lugar. Porque tudo que acontece no seu bairro tem a ver com você, ou não tem? Se o ladrão entrar na casa do vizinho, não, foi na do vizinho, não foi na minha, mas o seu bairro vai ficar falado, né? Você mora naquele lugar lá, Deus me livre, não é? Espiritualmente, isso funciona do mesmo jeito. Então, a feira da vaidade, justamente, a igreja vaidosa. Agora, porque a Éfeso é a vaidade, vamos supor que Éfeso fosse do nosso tempo. Os escritos deles lá não é. Mas aí a nossa igreja é vaidosa. Mas aí todas as igrejas da nossa época é vaidosa? Então não encaixa aquela interpretação. Também entra a cultura no meio, entra a quantidade de doutrina aplicada no meio, tá? Se tem mais ou se tem menos entendimento bíblico, isso tudo conta, tá? Mas aí cada um conta individualmente, tanto como pessoa, tanto na família, tanto no bairro, tanto no campo, né? Antigamente você podia entrar no campo, eu quero ir para a igreja do Jardim América, não, eu quero ir para a de Campinas, que parecia que tinha uma... Agora não, você entra na de Campinas, você vai ter 30
igrejas diferentes, com pensamentos doutrinários e interpretações diferentes, não tem uma unificação. Todas. A de Éfeso também, que era da Feira da Vaidade, está junto. Tem. E tem visão de tudo. Enquanto a igreja estiver no mundo, qual que é a regra dele para isso? Enquanto a igreja está no mundo, ele está no meio dela tentando recuperar, porque ele mesmo repreendeu cada uma das igrejas que tinha repreensão cabível. E elogiou as que tinham elogios cabíveis, não foi? Então, o tempo todo ele quer recuperar o seu povo. Ele tem misericórdia do seu povo. Mas que lá na consumação a promessa é só para aquele que vencer. Esse é o objetivo da lição. A promessa é só para aquele que vencer. Mas até vencer, ele vai ficar pelejando para recuperar os errados também. Da igreja invisível, muito bem avaliado. Então, isso volta lá para aquele texto, estando 2 no campo, um vai e outro fica? Estando 2 trabalhando, lá uma vai e outra fica? E o povo ainda fala que é 50%, porque não entende o conceito, né? Só olha para a proporção, razão e proporção. Como é que você vai fazer proporção com 2 amostras só? Né? Tinha que ter pelo menos 100 amostras, né? Tem 100 trabalhando, vai 25, aí seria proporção, né? Mas estando 2, um está pronto, outro não está, aí é genérico, aí serve para mundo, né? Pode ser muitos trabalhando e poucos, né? Ou o contrário, muitos à toa e muitos trabalhando. Então, não dá para fazer razão e proporção com amostra sim ou não, né? Verdadeiro ou falso, né, Leonardo? Leonardo trabalha com bits lá, né? É sim ou não só, tá? Então, sim. Outro não está pronto. Vai. E não é 50%, né? Porque aí tem 300 casais, aí foi 2 casais que um foi arrebatado e os outros, né? Então, tá? O que eu fico implicado é que as pessoas pegam essas interpretações fácil e ficam jogando isso para a igreja como se fosse a realidade, né? Porque isso tem até indo. Isso até ajuda a pessoa a ficar mais tranquila, né? Porque se é 50%, aí ele dá uma olhada em volta e fala, não, mas eu estou melhor que aquele, estou melhor que aquele. Olha, irmãos, a gente ficar julgando os outros é um perigo, né? Eles dizem que 1 em cada 4 pessoas é meio doido, né? Então você fica de olho em 3 amigos seus. Se eles te parecer normal, você é o doido. Então pronto, acabou com a doutrina da, né? Então, pois é. Bom, as mensagens, vamos para a mensagem aqui, vamos voltar aqui, porque, né, até que hora que eu tenho mesmo, gente? 10h20. Então vamos lá, vou tentar resumir aqui. O mais importante está para frente, hein? Esse é o problema. Bom, mensagem de Cristo. As mensagens às 7 igrejas da Ásia são um verdadeiro raio-x da igreja. Das igrejas de todos os tempos. Se eu complementar aqui, para, né, depois não ter. Mostrando as características e qualidades admiráveis, mas sem esconder os erros. Essa é a essência, tá? Ali está listado as qualidades que são requeridas do povo de Deus, elogiadas, né? Mas tem os problemas, as dificuldades que são reprováveis, que são repreensíveis. E o Senhor quer que a igreja seja achada irrepreensível. Não é isso que diz o texto bíblico? Então,
Então, os desvios doutrinários, fracassos morais e espirituais precisam ser combatidos. Como é que eu faço para combater? É só olhar para as igrejas. O que está sendo combatido nas igrejas? É aquilo ali que precisa ser trabalhado. Só aquilo. É muito simples, a palavra de Deus é simples demais, irmãos. A gente é que complica as coisas, fica procurando, né, maneiras aí de encher a igreja, de angariar pessoas, e não é nada disso. Se fizer tudo direitinho, né, a igreja é um atrativo muito bom. Se a igreja tem doutrina, ela tem a palavra, não estou falando de uso e costume, estou falando de doutrina, que muita igreja não tem doutrina, tá? Se ela tem isso, isso é um atrativo grande demais. Vem crente de longe para congregar aqui, se ele perceber que tem doutrina, tá? Então, o atrativo é a própria doutrina. Não precisa de coach, não precisa de sistema de marketing moderno, né? Porque senão daqui a pouco vocês vão querer pintar as paredes de preto aqui, fazer aquele marketing reverso, aquelas coisas, organismos humanos que não, o que importa para a igreja é a doutrina. A cor das paredes não faz a mínima diferença, o que importa é a doutrina. Ah, não, mas lá, eu já vi, um jovem falou isso para mim há poucos dias. Mano. Ah, não, eu vou para aquela igreja lá porque eu me identifico com ela. Ele se identifica com a igreja, com aquela igreja. Ele tinha que se identificar com a doutrina, com a palavra, o que está sendo pregado. O que está sendo ensinado lá? Não, porque lá eu me identifico, né? Não está aparecendo o balaio do gato, aquele balaio que eu citei lá atrás? Não está aparecendo? Pois é, às vezes não é o lugar mais confortável que é o lugar mais importante, que é o melhor lugar para nós. O lugar melhor para nós é onde Deus está, onde eu tenho esperança, onde eu posso ter segurança de que alguém vai me repreender se eu estiver errado. Se eu estiver num lugar e as pessoas só me elogiando, isso mesmo, vai nessa força, você é cabeça, você vale mais que um diamante, você já fica desconfiado, você não é diamante, coisa nenhuma, você é uma pedra bruta, tá? Se chegar alguém te rachar o eiro aí e falar, olha, conserta a sua vida, aí sim, você fala, não, esse lugar aqui é o meu lugar, porque eu estou errado, alguém me repreendeu, alguém teve coragem de falar comigo. Agora, se ficar no balainho do gato, meus irmãos, aí é perigo constante, aí é problema. Tá? Jesus trata diretamente com a sua noiva, Ele trata diretamente com a igreja, com o seu povo. Tá? Ele anda no meio dos 7 castiçais, a fim de que haja despertamento, a fim de que haja mudança, a fim de que haja conserto, porque Ele tem promessa para aquele que consertar. Se não consertar, olha, se alguém ficar para trás é por própria conta e risco. Afirmo para vocês, o inferno não foi feito para o homem. O inferno, um lugar de castigo, um lugar que vai ser jogado num lugar pior que ele, foi feito para Satanás e seus seguidores. Se alguém for parar lá, foi por conta e risco próprio, foi ele que escolheu. Isso não foi feito para ele, é porque ele virou seguidor de Satanás, foi parar lá junto, lá era para Satanás e seus seguidores, né? Agora o céu é lugar de homem, é lugar de servo, é lugar daquele que foi feito, a primícia da criação, é um lugar que foi feito para nós. Deus quer que nós moremos lá, Ele quer que nós estejamos consertando a nossa vida, né, e resolvendo os nossos problemas, e parando as arestas. Problemas nós sabemos que tem, e Ele também sabe. Ele estava no meio das igrejas da Ásia, de todas elas, e mostrando os erros, e apontando os defeitos. Tá? Cada uma das mensagens são uma forte trombeta, chofar, trombeta, tá? De Deus tocando até que chegue finalmente o dia da última trombeta. A trombeta vai tocar, e naquele dia, aí sim, aí separa o que presta do que não presta. Não vai, né? Alguém sugeriu para Jesus, Senhor, o Senhor quer que nós arranquemos aí o joio e deixa só o trigo? Não, arrancar nada não, deixa aí, deixa crescer junto. Aliás, o joio ajuda muito, viu? Que isso, pastor? Ajuda aí. Você está vendo quem está dando fruto, quem não está dando, vai falar, esse é joio, né? Então, desse jeito eu não quero, não, eu quero produzir fruto. E aí eu mudo a minha vida porque eu estou vendo que o joio está, né? Agora tem gente que olha para o joio, pode ficar aqui dentro da igreja sem dar fruto, então eu vou ficar também, né? Aí vai para o balainho de algodão também, né?
Todo dia. Muito bem. Amém. Amém. Tem que fazer autoavaliação. O crente tem que ter coragem de avaliar ele mesmo e dar uma avaliação que presta para ele mesmo. Porque senão a gente fala, não, eu sou o máximo, né? Outro dia eu falei para o meu netinho, 5 anos, mas você é lindo, hein, meu filho? Eu sei, vovô, eu sei. Vocês entenderam, né? Não precisa... Então, ele ainda vai aprender, né? Não é bem assim, tá? Então, a gente tem que olhar para a gente mesmo, a gente tem que fazer a sua... Exatamente. Exatamente. Para um novo convertido, ainda é válido. Está vendo que Deus faz isso individualmente? Porque cada pessoa é uma pessoa, cada nível, tá? É um novo convertido, não sabe de nada, muita coisa é aceitável para ele. Ah, mas aquele lá faz e Jesus não faz nada com ele, calma, não é a hora dele. Mas você que já está tarimbado aí, já engrossou o talo, já está, né, tá dando fruto, como é que está a sua situação? Ele não vai te julgar do mesmo jeito que julgou o outro. Cada caso é um caso individual, os talentos. Cada um tem o seu nível, né? Cada um segundo a sua capacidade. Já que ele lembrou dos talentos, né? Cada um segundo a sua capacidade. Ele é novo convertido, ele não tem capacidade para 5. Mas para 1 já tem, né? Então ele vai ser cobrado no nível 1. Ah, mas esse aí foi cobrado no nível 1, eu estou aqui há mais tempo, também vou... Não, você está no nível 5, 6, né? Se vira, vai produzir fruto, vai trabalhar. Né? Vai, quem muito é dado, muito será cobrado. Ele só olha um versículo, ou só olha para o outro do lado, né? Fica olhando para o rabo, senta em cima do rabo e vai falar do rabo do outro. É essa a história, né? Senta em cima do próprio rabo e vai falar do rabo do outro. Ai, que rabo feio, né? Dá trave no olho dele. Então, a Bíblia é cheia de exemplos para nós, tá? Bom, vamos lá, a estrutura, né? A estrutura da mensagem. E o tempo lá vai, né? Ao estudar as mensagens, as 7 igrejas da Ásia, né, de uma forma mais minuciosa, mais detalhada, ainda vai detalhar muito aqui nas lições seguintes, tá? Estou evitando entrar na parte dos outros professores, que cada um tem a sua forma de fazer a abordagem, tá bom? Um detalhe muito importante, não pode deixar de ser observado. As mensagens possuem 5 pontos em comum. 5 pontos em comum para todas as 7 mensagens, tá? As igrejas. E tá aí os versículos. Depois, se vocês quiserem sentar em casa, quem gosta de rever a lição, você pega aqueles versículos ali, ó, e vai observando esses pontos, cada um dos pontos, porque quanto mais você entender isso, mais você vai entender a igreja, onde é que eu estou, em que ponto eu me localizo aqui dentro da minha igreja. Fica julgando os outros não, julga você mesmo. Faz o que a irmã Jessi falou aqui, ó, faz uma autoavaliação. Como é que eu estou doutrinariamente? Será que eu estou certinho, de acordo com a Bíblia? Eu já estou acreditando nisso, eu acredito nisso tudo aqui, mas tem uma coisinha que, né? Eu fui ensinar um jovem, é um jovem muito talentoso, eu estou trabalhando com ele, já tem uns dias, ensinando doutrinas bíblicas, e vem quando eu pego uns para discipular mesmo, assim, tá? E esse mora em Anápolis, e eu estou discipulando ele. Então, ele está com um pessoal lá que é evangélico, mas eles têm muito sincretismo religioso, parece um pouco, irmã Jessi, com a igreja adventista, eles usam muito simbolismo, aquelas coisas todas, né? E eu vou trabalhando com ele. E chegamos num ponto que ele não conseguia entender. Aí ele tentava anular aquilo. Eu falava, mas e esse versículo aqui? Ah, mas só esse em Gálatas para a gente? Um versículo só é suficiente na palavra de Deus para, né? Se eu invalidar qualquer um deles, eu posso invalidar outro. Se esse aqui não serve, então aquele seu também que você me falou não serve, aquele outro não serve. E ele foi embora muito. Ele esteve aqui em Goiânia, né? Semana passada, para conversar comigo. Vem quando ele vem. Então ele teve ele saiu com muita dúvida, porque eu estava disposto a semear a dúvida no coração dele, porque ele veio com um apóstolo, a igreja dele é apostólica, ele veio com um apóstolo, mas ele foi lá para casa, enquanto o apóstolo foi fazer uma consulta, ele ficou lá umas 2 horas, depois voltou com o apóstolo. É claro que ele ia discutir o assunto com o apóstolo dele, né? Mas ele está muito, né, muito tentado a não ficar acreditando naquelas coisas. E eu não estou dando nada para ele diferente do que eu estou falando para vocês aqui. Pureza doutrinária, entendimento bíblico,
tá? Agora, se eu tiver que abrir mão disso ou daquilo por causa da igreja dele, pronto, eu tenho que abrir mão de mais coisas, não é verdade? Então a Bíblia, gente, doutrina, palavra de Deus, fique esperto, abre os olhos, tá? Não fica sendo levado por qualquer vento de doutrina, não. A igreja dele é cheinha, viu? Deve ter umas 1000 pessoas, tudo crente, e tudo sendo ensinado com essas coisas aí. Tem muita coisa boa, mas uma coisa ruim invalida muita coisa boa, não é? Então, né, eu não posso aceitar porque 99 está certo e 1 está errado, não posso, não faz parte, né? Olha, olha, os 5 pontos, está em comum das mensagens. Revela vários títulos e atributos de Cristo, tá? Mostra os títulos e atributos de Cristo, tá? São vários, não vou citar eles aqui porque o tempo está esgotando, tá? Revela também qualidades encontradas nas igrejas, quais são as qualidades que elas têm. Revela conselhos e ordens, né? Aconselhamentos. Não, olha, vocês têm uns problemas, como é que eu faço para resolver os problemas? Os mais graves ele deu conselho, né? Aconselho que de ti compre colírio, né? Esse está fora das 7 igrejas, mas é só para vocês terem uma noção, tá? Compre o colírio do céu para enxergar, para abrir os olhos. Você não está vendo, não está conseguindo entender, tem conselho, tá? Promessa ao que vencer, e ao que vencer. Se eu fosse matemático, como o Absen não está aqui, né? Se fosse matemático, eu ia falar se e somente se, tá? Porque na matemática usa, né, a expressão afirmatória, né? Se e somente se aquele que vencer, tá? É só para aquele que vencer, tá? Então tem promessas ao vencedor. Então essas 5 características aí já mostram, tá? A que veio, tá? Nisso podemos aprender uma lição importante. Em tempos de inversão de valores, né, em tempo de desrespeito à família, Deus vê além da aparência das coisas. Ele sabe o que somos realmente. Ele nos conhece, tá? Não se engana a Deus. Você não pode enganar a Deus. Então, se você chega na hora de cantar, fica bonito, a pessoa vai estar chegando lá no céu. Depois que ele termina de cantar, vai brigar com a esposa, dá uns tapas nela lá, né? E Jesus conhece lá dentro de nós. Porque cara de crente até o Meleta tem. Alguém conhece o Meleta aqui? Não, né? Só eu, né? Meleta, Michila. Um bichinho lá nos olhos, depois vocês pesquisam aí na internet. É o cara que tem a maior cara de humilde no reino animal, é o Meleta. Mas a unha dele é desse tamanho. Tenta abraçar ele para você ver, você vai ter uma surpresa, né? O abraço. Hã? Exato, aparência, né? Tem aparência. E ele é tranquilo, pensa num bichinho tranquilo. É o tal do Michila, Meleta, que mais? Bandeira, tem um monte de bicho preguiça. É tudo a mesma família, viu? Aí ele anda tranquilo, assim, você olha para ele, não, esse é humilde demais, olha aí. Olha a tranquilidade dele, mas brinca com ele para você ver que a unha entra nas suas costas que vai até lá do outro lado da espinha, viu? Então Deus conhece o nosso coração, não é a nossa aparência, não é a aparência externa para Ele, tá? Ele te conhece, é a radiografia que está lá dentro, a intenção do coração. Isso que dói, né? Por fora a bela viola, né? Outro dia eu estava cochilando, eu não gosto muito de futebol, não importa com quem gosta não, tá? Não prego contra isso não. É que eu não gosto, eu sou filho de professora, minha mãe não deixava nós brincar com a meninada, nem eu nem meu irmão não aprendemos a gostar de futebol. Mas eu cochilei no sofá, no sábado à tarde, acordei e estava passando um jogo de futebol. Aí o sujeito estava comentando que o outro fez uma falta lá, mas que o juiz sabia qual era a intenção dele. Aí o juiz do futebol julgou a intenção. Gente, quem sabe a intenção é só Deus, o homem simula, né? O homem faz coisas que você nem acredita, né? Sabe a intenção? Não, ele fez, mas não teve intenção, né? Só Deus é capaz de julgar a intenção do coração do homem, porque o coração do homem é enganoso pra caramba, viu? E às vezes a pessoa engana ele mesmo, ele fica acreditando nas mentiras mesmo que ele criou, tá? E nós temos que crer na palavra de Deus e fazer autoavaliação e seguir em frente para a glória do nome do Senhor, amém? Passou do tempo e não chegamos no final, né? Que Deus abençoe, espero ter contribuído até aqui, né? E eu tenho esse perfil mesmo, eu vou explicando detalhado até onde der, e se não der, não deu, né?
E eu não sou de pular etapas, não. Tá bom? Deus abençoe, obrigado, né, pela participação. Eu volto aqui a quem de direito. Pastor Juvenil, fazer a conclusão aqui, as considerações. Irmãos, até o pastor Juvenil chegar, nós vamos viajar para o Nordeste amanhã, uma viagem missionária, e eu peço a oração para vocês, para que Deus nos dê um bom encaminhamento lá, amém? Uma viagem longa, nós vamos até o Pernambuco, na Bahia, Piauí, Maranhão e Pernambuco. Paz do Senhor para os irmãos. Dando sequência no tópico número 2, o 2:2, o que os irmãos encontraram aí? Lá no início da Bíblia, o que vocês encontraram aí? No tópico 2:2. No início da Bíblia. O que vocês encontraram aí? Lá eu não leio, né? O que vocês acharam aí? O que vocês acharam aí? Gênesis 3:15. Está nesse texto aí, ó. A primeira promessa, o homem errou. Olha aí o que Deus faz. A primeira promessa. Aí a promessa deu para quem? Deu a promessa, porque a mulher errou, mas a primeira promessa também veio para a mulher. Dela nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. Ela pecou primeiro, mas recebeu a promessa primeiro. Dela nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. E o que ficava só nisso? O que acontece, Satanás? A perseguição está aí até hoje? A serpente? Satanás não está até hoje? Brinca, dá uma brecha para você ver na sua vida. Vê a devassa que ele faz na sua família. Uma brechazinha que dá, ele faz uma devassa. Nós estamos aí, irmão, né, falando lá de Bela Vista. Irmão, a pessoa é difícil, o homem não conforma. Nós estamos com pepino lá e é bem difícil. Bem difícil. Isso, dentro dessa, se for analisar aqui, está aqui nessa lição aqui, né, pastor Júnior? Está nessa lição. E olha lá. E essas igrejas lá que está escrito aqui, as 7 igrejas, está enquadrado aqui, ó. Está aqui na causa agora recentemente. Então, irmão, a Bíblia é muito verdadeira, a palavra de Deus, e nos ensina. Basta você pontuar a sua vida, não é dos outros, não. Basta você pontuar como está a sua vida com Deus. Pastor, eu gosto de cantar aqui agora, como vai a sua vida com Deus? Como vai a sua vida com Deus? A minha vida com Deus vai muito bem. Como vai a sua vida também? Hein? Pastor, eu gosto de cantar esse corinho. Fala de você e fala dos outros também. Quer dizer, fala de você e fala dos outros. Como vai a sua vida também? Fazendo uma pergunta. Deus possa abençoar, nosso horário já foi, né? Então está dentro do horário aí, mas devolvo aqui. Pastor, volta.
Essas lições, irmão, elas é muito maravilhosa. Mas você tem que tirar tempo para poder estudar ela, porque você tem que, ela tem muito recurso, e se você estudar ela, você vai aprender muitas coisas. Muitas coisas. Porque você vê isso aqui, ó, só nesse texto aqui, ó, dessa promessa aqui, ó, a promessa diz, só naquela época, uma pergunta que eu faço aqui, a promessa é só para aquele dia lá, que Deus falou, até hoje está a mesma coisa. A promessa continua, a primeira promessa, e não vai parar não. Enquanto tiver ser humano aqui na terra, essa promessa está de pé. Estou lá quase mais de 6.000 anos. Pastor Walter. Não vou falar mais, que já foi dito aqui vem aqui. Aí o terceiro tópico vai falar do Consolador. Vai falar do Consolador. Agora, quem tem o Consolador aqui? Hã? Onde é que foi que Jesus deu a promessa lá? Qual o evangelho? Qual o capítulo? Qual o capítulo que lá falou que ele ia para o Pai, mas voltaria? 14. Eu vou preparar-vos lugar. E se eu for, voltarei outra vez. Aí quando eu for, eu vou preparar o lugar. E voltarei outra vez. João 14. Então as promessas continuam. Pastor Walter. Aqui só nesse texto aqui você pode discorrer, falando de promessa aqui, ó, começando lá, mais de 6.000 anos atrás. Amém, irmãos? Deus abençoe o pastor Júnior, continue abençoando, nosso pastor presidente. E por que não dizer a todos vocês, né? Todos nós, né? Aliás, né? Precisamos entender da palavra e ter humildade, porque todos nós temos falhas, e quanto mais nós declinar aprendendo a palavra de Deus, mais nós aproximamos de Deus. Porque ninguém vai ser salvo porque é bonzinho e cumpre religiosidade. Mas, por perseverar, por entender que nós precisamos da misericórdia de Deus ostensivamente. Eu gostei, anotei, falei com o pastor Júnior comentando, ele estava discorrendo aí. Jesus anda no meio da igreja para dar gloriosas promessas aos vencedores. Quantos tem promessa aqui? Eu tenho, nós temos promessa da salvação, né? E bênçãos também, nós ganhamos bênçãos aqui na terra. E aí, e abre um parênteses aí, né? Isso implica que nem todos os membros da igreja visível, presta atenção, são membros da igreja invisível. Isso é sério, Apocalipse tem tanta revelação para nós aqui. Amém, Deus abençoe a todos, bom almoço a todos nós, né? Os irmãos coloquem sobre os seus pés, vamos já orarmos a Deus por essa manhã maravilhosa, por esse sol ensolarado, que essa igreja possa prosperar na palavra, na orientação, direção sempre de Deus. Falei com o pastor Abs ali, a frase do trimestre, as glórias da igreja na glória, ou se não essa outra aqui, o trono de Deus, a sala de comando do universo. A glória da igreja está na glória. Pode também, né? Vamos lá? Repete aí todo mundo. A glória da igreja está na glória. E essa outra aqui, ó. O trono de Deus, a sala de comando do universo. Essa. Deus nunca perdeu o domínio, jamais vai perder o domínio, né? Aí à noite nós vamos aqui pedir a Deus a direção, vai ter aí o pastor. A direção hoje está, ajuda-nos a vencer, rompendo em fé, perdoa nossas falhas, ó Deus. Estamos aqui porque somos necessitados e carentes de Ti ostensivamente. Sem a Sua misericórdia, sem as Suas mãos sobre nossas vidas, jamais nós estaríamos aqui. Por isso Te damos glória, porque o Senhor merece toda a honra, toda a glória, porque o Senhor tem o domínio, ó Deus amado, de todas as coisas. Pedimos as bênçãos, continue conosco, neste domingo que iniciou, essa semana que se inicia na sua casa, nesse aprendizado, Deus amado, da Tua palavra,
que possamos, ó Deus amado, estar cada vez mais, ó Deus amado, declinados na Tua presença em aprendizado e humildade, para a glorificação do Seu santo nome. Essa igreja pertence a Ti, nada vai parar as portas desta igreja que Te louva, cultua o Teu santo nome, e possamos, ó Deus amado, contribuir, ó Deus amado, naquilo que o Senhor nos direcionar. Amém. Estenda suas mãos para cá. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor, a consolação, o Espírito Santo de Deus, seja com todos nós agora e sempre, todos digam. E uma salva de palma para Jesus, Ele merece toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Até daqui um pouco à noite.